Há um cadeado invisível no seu coração. Você não o vê, mas ele está lá. E no fim desta história, você vai descobrir que esse cadeado nunca esteve trancado por fora. Ricardo tinha 43 anos quando finalmente entendeu. Ele orava todos os dias, há mais de 20 anos. Jejum, dízimo, vigílias, fé inabalável. Mas sua vida financeira continuava limitada. E o pior de tudo, ele achava que era culpa dele. Você já sentiu isso? Não é? Essa contradição que corrói por dentro. Você tem fé, você acredita. Mas quando olha ao redor, quando vê as contas se acumulando, quando vê outros vivendo em abundância, uma voz sussurra no seu ouvido. Será que eu não tenho fé suficiente? Eu sei como isso dói. Porque não é só sobre dinheiro. É sobre se sentir abandonado pelo próprio Deus em quem você confia. Mas hoje você vai descobrir algo que mudará tudo. Porque Ricardo descobriu. E 2 milhões de pessoas ao redor do mundo já descobriram. O que elas descobriram não tem nada a ver com falta de fé. Tem a ver com um erro mental tão sutil, tão invisível, que 95% das pessoas religiosas cometem sem perceber. E o mais chocante, este erro não só bloqueia a prosperidade, ele bloqueia todas as bênçãos divinas da sua vida. Deixe-me contar como Ricardo descobriu isso. Era uma terça-feira comum. Ricardo estava no trabalho, um emprego que odiava há anos, ganhando apenas o suficiente para sobreviver. Durante o almoço, ele fez o que sempre fazia. Orou, pediu por uma oportunidade, por uma mudança, por uma bênção financeira. Mas desta vez, algo diferente aconteceu. No meio da oração, uma pergunta surgiu na mente dele. Uma pergunta que nunca havia feito antes. Por que eu sempre peço como se não merecesse receber? Pare por um momento. Sinta o peso dessa pergunta. Quando você ora por prosperidade, quando você pede por uma oportunidade, qual é o tom da sua voz mental? É de alguém que sabe que merece? Ou é de alguém que está implorando por algo que talvez não devesse ter? Ricardo percebeu que sempre orava como um suplicante, como alguém que estava pedindo um favor imerecido. E naquele momento, algo clicou na mente dele. Ele lembrou de uma frase que havia escutado anos antes, mas que nunca as havia realmente compreendido. Peça e recebereis. Não implore, e talvez recebereis. Não prove que merece e recebereis. Simplesmente, peça e recebereis. Mas aqui está o problema. E preste muita atenção agora, porque isso vai mudar sua vida. A falsa modéstia é o assassino silencioso das bênçãos divinas. Deixe-me explicar o que quero dizer com isso. Desde pequenos, especialmente se crescemos em famílias religiosas, nos ensinaram que ser humilde é uma virtude. E é. Mas existe uma diferença fundamental entre humildade genuína e falsa modéstia. Humildade genuína é reconhecer que Deus é maior que você. Falsa modéstia é acreditar que você não merece as bênçãos de Deus. Humildade genuína é gratidão pelas bênçãos recebidas. Falsa modéstia é rejeitar bênçãos porque você se acha indigno. E aqui está o que 95% das pessoas não entendem. Quando você rejeita prosperidade por humildade, você não está sendo humilde. Você está duvidando da generosidade de Deus. Pense assim: se um pai celestial amoroso quer dar um presente para seu filho, e o filho recusa porque não merece, isso honra o pai ou isso magoa o pai? Ricardo entendeu isso naquele dia. E pela primeira vez em 20 anos, ele mudou completamente a forma de orar. Em vez de dizer: Senhor, se for da sua vontade, me ajude com dinheiro, ele começou a dizer: Pai, eu recebo a abundância que o Senhor preparou para mim. Sabe o que aconteceu em menos de 2 semanas? Ele recebeu uma proposta de emprego que triplicaria seu salário. Uma proposta que veio do nada, de uma empresa que nem sabia que ele existia. Coincidência? Talvez você pense isso, mas espere até ouvir o resto da história, porque o que aconteceu depois vai arrepiar sua pele. 3 meses depois,
Ricardo não só estava ganhando 3 vezes mais, ele havia começado um negócio paralelo que gerava mais que seu salário anterior. Em 6 meses, ele havia quitado todas as dívidas. Em 1 ano, havia comprado a casa própria. Mas aqui está a parte mais impressionante. E é aqui que você precisa prestar atenção máxima. Ricardo não mudou apenas como ele orava por dinheiro. Ele mudou como ele recebia tudo na vida. E as bênçãos divinas começaram a acontecer em todas as áreas. Sua filha, que havia sido diagnosticada com uma doença crônica 2 anos antes, foi completamente curada. Os médicos não conseguiam explicar. Sua esposa, que estava distante há meses, de repente voltou a se conectar com ele de forma profunda. Relacionamentos quebrados foram restaurados. Oportunidades apareciam do nada. Era como se ele tivesse destravado um código oculto no universo. E o código era simples. Pare de pedir como suplicante. Comece a receber como filho. Mas aqui está o que você precisa entender. Isso não é sobre arrogância. Isso não é sobre se achar melhor que os outros. Isso é sobre entender sua verdadeira identidade espiritual. Quando Jesus disse, peça e recebereis, ele não estava falando com estranhos. Ele estava falando com filhos de Deus. E filhos não imploram por herança. Filhos recebem herança. Agora, deixe-me fazer uma pergunta direta para você. Quantas vezes você já rejeitou uma oportunidade, um presente, uma bênção, porque achou que não merecia? Quantas vezes você sabotou sua própria prosperidade em nome da humildade? Se você é como a maioria das pessoas, a resposta é muitas vezes. E aqui está a verdade dolorosa que ninguém te conta. Cada vez que você faz isso, você não está sendo humilde. Você está sendo orgulhoso, porque está colocando seu julgamento sobre si mesmo acima do julgamento de Deus sobre você. Pense nisso. Se Deus, que conhece cada erro que você já cometeu, cada pecado que você já praticou, ainda assim quer te abençoar, quem é você para discordar? Isso é o que eu chamo de orgulho reverso. É quando você se acha tão ruim que nem Deus pode te perdoar completamente. Tão indigno que nem a graça pode te alcançar totalmente. E esse orgulho reverso é uma das forças mais destrutivas na vida de pessoas de fé. Porque ele não só bloqueia a prosperidade material, ele bloqueia a cura. Ele bloqueia relacionamentos. Ele bloqueia sonhos. Ele bloqueia propósito. É como se você tivesse um cadeado invisível entre você e todas as bênçãos que Deus preparou para sua vida. E a chave desse cadeado está na sua mão. Sempre esteve. Mas você nunca a usou porque achava que não merecia abrir essa porta. Ricardo descobriu isso. E desde então, ele tem ensinado essa verdade para milhares de pessoas ao redor do mundo. Pessoas que estavam presas no mesmo ciclo de fé genuína e resultados bloqueados. E todas elas descobriram a mesma coisa. O problema nunca foi falta de fé. O problema sempre foi falta de recepção. Agora você pode estar pensando, mas isso não é egoísmo? Focar tanto em receber? E aqui está uma verdade que vai te chocar. Deus quer que você prospere mais do que você mesmo quer prosperar. Isso soa absurdo? Deixe-me explicar. Quando você está próspero, feliz, realizado, você se torna um canal mais eficiente do amor de Deus no mundo. Você ajuda mais pessoas, você impacta mais vidas, você espalha mais amor. Quando você está quebrado, deprimido, frustrado, mesmo com toda a fé do mundo, sua capacidade de servir fica limitada. Não porque Deus precise do seu dinheiro, mas porque você precisa estar inteiro para servir integralmente. Um copo rachado não consegue segurar água. Uma pessoa quebrada não consegue derramar abundância. Então, quando você se recusa a receber as bênçãos de Deus, você não está só prejudicando você. Você está prejudicando todas as pessoas que poderiam ser impactadas através de você. É egoísmo disfarçado de falsa modéstia. Ricardo entendeu isso.
E foi por isso que sua transformação foi tão radical e tão rápida. Mas aqui está o que eu quero que você entenda. A história de Ricardo não é especial porque ele é especial. É especial porque a verdade que ele descobriu é universal. Esse mesmo cadeado invisível que existia no coração de Ricardo existe no seu coração também. E a mesma chave que abriu a vida dele pode abrir a sua vida. Mas antes de eu te ensinar exatamente como usar essa chave, preciso que você entenda. Por que esse erro é tão comum entre pessoas de fé? A resposta vai te surpreender. Desde os primeiros séculos do cristianismo, houve uma distorção sutil, mas devastadora, da mensagem original. Uma distorção que confundiu humildade com autossabotagem, pobreza com santidade, sofrimento com purificação. E essa distorção criou gerações de pessoas sinceramente devotas, mas inconscientemente programadas para rejeitar a abundância. É como se você tivesse um vírus mental, um vírus que faz você rejeitar automaticamente qualquer coisa boa que tenta entrar na sua vida. E o mais cruel, esse vírus se disfarça de virtude. Então você nem percebe que ele está ali, sabotando silenciosamente cada oportunidade, cada bênção divina. Ricardo estava infectado por esse vírus há mais de 20 anos. E você também pode estar. Mas aqui está a boa notícia. Esse vírus pode ser removido completamente. E quando isso acontece, a transformação é instantânea. Deixe-me te contar sobre Maria. Maria era uma mulher de 60 anos, viúva, que sobrevivia com uma aposentadoria mínima. Ela havia dedicado a vida inteira ao serviço religioso. Trabalho voluntário na igreja, cuidado com idosos, ajuda aos necessitados. Mas ela mesma vivia em necessidade constante. Por anos, ela aceitou isso como vontade de Deus. Achava que sua pobreza era uma forma de identificação com Jesus, que também foi pobre. Até o dia em que alguém lhe fez uma pergunta simples, mas poderosa. Jesus era pobre ou Jesus escolheu viver de forma simples? Essa pergunta mudou tudo para Maria. Ela começou a estudar mais profundamente a vida de Jesus e descobriu algo que havia passado despercebido por toda a vida. Jesus não era pobre por limitação. Jesus era pobre por escolha consciente durante um período específico da missão dele. Mas durante os 3 anos de ministério, ele nunca passou necessidade. Ele tinha uma equipe de apoio financeiro, mulheres prósperas que financiavam o ministério. Ele comia em casas de pessoas ricas. Ele tinha um tesoureiro na equipe. E mais impressionante ainda, quando ele precisava de algo, milagres financeiros aconteciam. Peixe com moeda na boca, multiplicação de pães, transformação de água em vinho. Jesus não estava preso pela pobreza. Ele usava a simplicidade como uma ferramenta quando necessário. Maria percebeu que havia confundido simplicidade com pobreza, escolha com limitação, desapego com carência. E no momento que ela entendeu isso, algo mudou na mente dela. Ela começou a orar de forma diferente. Em vez de aceitar passivamente sua situação financeira, ela começou a perguntar: Pai, como o Senhor quer que eu use a abundância que vai vir? Sabe o que aconteceu? Em 3 semanas, um parente distante, que ela nem sabia que existia, morreu e deixou uma herança significativa para ela. Em 2 meses, ela descobriu que tinha direito a uma pensão que nunca havia reivindicado. Em 6 meses, ela havia triplicado sua renda sem sair de casa. Mas o mais incrível aconteceu depois. Com a estabilidade financeira, Maria pôde ampliar drasticamente seu trabalho social. Ela criou uma organização que hoje alimenta centenas de famílias por mês. Ela abriu um lar para idosos abandonados. Ela financia bolsas de estudo para jovens carentes. Ela percebeu que Deus não queria que ela fosse pobre para ser santa. Deus queria que ela fosse próspera para poder servir mais. E aqui está a lição que eu quero que você grave no coração. Deus não te abençoa para que você seja egoísta. Deus te abençoa para que você seja um canal de bênçãos.
Mas você não pode dar o que não tem. Você não pode derramar de um copo vazio. Então, quando você bloqueia sua própria prosperidade em nome da falsa modéstia, você não está apenas prejudicando você. Você está limitando o impacto que Deus quer ter através de você no mundo. Isso muda tudo. Não muda. Agora você entende por que o cadeado estava fechado. Não porque Deus não queria te abençoar, mas porque você havia sido programado para trancar essa porta por dentro. E a chave para abrir essa porta é simples, mas revolucionária. Pare de pedir permissão para ser abençoado. Comece a dar permissão para Deus te abençoar. Sente a diferença? Quando você pede permissão, você está assumindo que a resposta padrão é não. Quando você dá permissão, você está alinhando com a vontade de Deus, que sempre foi sim. Ricardo fez isso. Maria fez isso. Milhares de pessoas ao redor do mundo têm feito isso. E todas elas descobriram a mesma verdade transformadora. Você não precisa implorar por aquilo que já é seu por direito espiritual. Mas eu sei o que você está pensando agora. Como eu faço isso na prática? Como eu mudo 20, 30, 40 anos de condicionamento mental? E é exatamente isso que vou te ensinar agora. Porque existe um método específico, um protocolo mental que desativa esse vírus da autossabotagem e ativa o receptor de bênçãos que sempre existiu dentro de você. Ricardo descobriu esse método por acidente, mas depois ele o transformou em um sistema que qualquer pessoa pode usar. E nas próximas palavras, você vai aprender exatamente como aplicar esse sistema na sua vida. Mas antes, preciso te avisar sobre algo importante. Quando você começar a aplicar isso, duas coisas vão acontecer imediatamente. Primeira, oportunidades vão começar a aparecer na sua vida de forma coincidente. Ofertas de trabalho, ideias de negócio, convites inesperados, pessoas certas, no momento certo. Segunda, sua mente vai tentar sabotar essas oportunidades. Ela vai sussurrar: isso é bom demais para ser verdade. Você não merece isso. Deve ter alguma pegadinha. E aqui está o teste final da sua fé. Você vai confiar na sua mente programada ou na promessa de Deus? Porque a mente programada sempre vai tentar te manter na zona de conforto da carência. Mesmo que essa zona de conforto seja, na verdade, uma zona de desconforto constante. Ricardo quase falhou nesse teste. Quando a oferta de emprego chegou, a primeira reação dele foi pensar: eles devem ter se enganado. Quando descobrirem quem eu realmente sou, vão retirar a oferta. Mas então ele lembrou da descoberta que havia feito. Lembrou do cadeado invisível no coração que havia decidido abrir. E em vez de sabotar a oportunidade, ele fez algo revolucionário. Ele disse: obrigado. Antes mesmo de saber se seria aceito definitivamente. Ele agiu como alguém que esperava ser abençoado, não como alguém que esperava ser rejeitado. E isso mudou tudo, porque aqui está uma verdade espiritual profunda que poucos entendem. Gratidão antecipada é a chave mestra de todas as bênçãos divinas. Quando você agradece antes de receber, você está demonstrando fé real, não fé teórica, fé prática. E o universo responde à fé prática de forma instantânea. É como se você estivesse sintonizando sua frequência mental na mesma frequência da abundância de Deus. E quando isso acontece, milagres se tornam naturais, não extraordinários, naturais. Ricardo descobriu que quando ele operava nessa frequência, tudo fluía. Quando ele saía dessa frequência, tudo emperrava. Era como ter encontrado o código secreto da realidade. E agora você também tem acesso a esse código. Mas deixe-me te contar mais uma história antes de ensinar o protocolo completo. Porque esta história vai mostrar o poder transformador real dessa descoberta. Antônio era um pastor de uma igreja pequena no interior. Ele dedicava 60 horas por semana ao ministério, mas recebia apenas uma ajuda de custo simbólica. Sua família vivia de doações esporádicas e da fé de que Deus proveria.
Mas a provisão sempre vinha no último minuto. E sempre era exatamente o mínimo necessário para sobreviver. Antônio achava que isso era normal. Achava que era assim que Deus testava a fé dele. Até o dia em que ele teve uma revelação perturbadora. Ele percebeu que estava mais orgulhoso da sua pobreza do que grato pelas bênçãos. Ele usava suas dificuldades financeiras como uma espécie de medalha espiritual. Veja como sou dedicado. Veja como sacrifico tudo por Deus. Mas então ele fez uma pergunta devastadora para si mesmo. Será que minha pobreza está ajudando ou atrapalhando o reino de Deus? E a resposta foi clara. Sua igreja não conseguia crescer porque não tinha recursos para expandir. Ele não conseguia ajudar membros necessitados porque ele mesmo estava em necessidade. Ele não conseguia se dedicar totalmente ao ministério porque precisava trabalhar em outras coisas para complementar a renda. Antônio percebeu que sua santidade estava limitando sua eficácia. E naquele momento, ele tomou uma decisão radical. Ele decidiu orar não apenas pela igreja, mas pela sua prosperidade pessoal. Não como um fim em si mesmo, mas como um meio para um fim maior. Ele mudou sua oração de Senhor, me dê o suficiente para sobreviver, para Pai, me prospere para que eu possa prosperar seu reino. Sabe o que aconteceu? Em 3 meses, ele recebeu uma oferta para escrever um livro sobre sua experiência ministerial. O livro se tornou um best-seller nacional. Em 1 ano, ele havia fundado uma organização que hoje treina pastores em todo o país. Sua igreja cresceu de 50 para 1.500 membros em 2 anos. Ele abriu 3 igrejas filiais. Criou um programa de assistência social que atende 5.000 famílias por mês. Tudo porque ele entendeu uma verdade revolucionária. Deus não te faz pobre para te manter santo. Deus te faz próspero para te tornar eficaz. E essa é a chave que você precisa girar na sua mente hoje. Pare de ver prosperidade como um obstáculo à espiritualidade. Comece a ver prosperidade como uma ferramenta da espiritualidade. Pare de pedir desculpas por querer ser abençoado. Comece a se desculpar por não ter permitido que Deus te abençoasse antes. Porque aqui está a verdade final que quero que você entenda. Você não está competindo com Deus por abundância. Você está colaborando com Deus para a abundância. E essa colaboração começa no momento em que você para de pedir e começa a receber. Agora, deixe-me te ensinar o protocolo exato que Ricardo, Maria, Antônio e milhares de outras pessoas usaram para destravar essa porta mental. Eu chamo isso de protocolo dos 3 R's. Reconhecer, reprogramar e receber. Primeiro R, reconhecer. Você precisa identificar especificamente como o vírus da autossabotagem opera na sua mente. E ele opera através de frases automáticas que você repete sem perceber. Frases como, não sou digno disso. Se Deus quiser, vai acontecer. Não quero ser ganancioso. Existem pessoas que precisam mais que eu. Talvez não seja a hora. Cada uma dessas frases parece inocente. Até parecem espirituais. Mas, na verdade, elas são programações que cancelam suas bênçãos antes mesmo delas chegarem. Ricardo descobriu que repetia a frase, se for da sua vontade, mais de 50 vezes por dia. Mas ele a usava como uma forma de se proteger da decepção, não como uma forma de se alinhar com Deus. Era como se ele estivesse dizendo, Deus, eu quero isso, mas se não acontecer, pelo menos eu não vou ficar muito frustrado porque já estou esperando o não. Você faz isso também? Maria descobriu que sua frase era, não preciso de muito, Senhor. Mas na mente dela, não muito significava quase nada. Ela havia programado sua própria limitação. Antônio repetia, estou aqui para servir, não para ser servido. Mas ele usava isso como uma desculpa para não receber. Como se receber e servir fossem incompatíveis. Então, o primeiro passo é brutalmente honesto consigo mesmo. Qual é a frase que você mais repete quando se trata de prosperidade? Qual é a programação mental que está cancelando suas bênçãos? Pare agora.
Pense nisso, porque até você reconhecer essa programação, ela vai continuar operando no piloto automático. Reconheceu? Ótimo. Agora vamos para o segundo R. Segundo R. Reprogramar. Aqui está onde a magia realmente acontece. Porque não basta identificar a programação limitante. Você precisa substituí-la por uma programação expansiva. Mas não é qualquer substituição. Tem que ser uma substituição que sua mente acredite. Porque se você tentar pular de não mereço nada para mereço tudo, sua mente vai rejeitar a nova programação. É como tentar mudar de primeira marcha diretamente para a quinta marcha. O carro vai engasgar. Então, Ricardo desenvolveu o que ele chama de ponte mental. Em vez de mudar radicalmente a sua forma de orar, ele criou uma versão intermediária. Algo que a sua mente pudesse aceitar. Em vez de, se for da sua vontade, ele começou a dizer, Pai, eu confio na sua vontade boa para mim. Sente a diferença? A primeira frase é defensiva, quase uma barreira. A segunda é receptiva, um abraço, uma abertura. Letícia mudou de não preciso de muito para Pai, eu recebo tudo que o Senhor tem para mim. Guilherme mudou de estou aqui para servir para Pai, me prospere para que eu possa servir mais. E aqui está o segredo. Cada nova programação mental deve conter 3 elementos essenciais. 1. Reconhecimento da paternidade de Deus. Pai em vez de Senhor. Aquele Pai amoroso, presente e disponível, que nos conhece profundamente. 2. Postura de recepção. Eu recebo, em vez de me dê. Não suplicar, não implorar, mas receber com gratidão o que nos é oferecido. 3. Propósito maior, para que eu possa, em vez de para mim mesmo, buscar a abundância não para o egoísmo, mas para o crescimento e para podermos abençoar outras vidas, para servir melhor. Quando você programa sua mente com esses 3 elementos, algo poderoso acontece. Sua mente para de resistir à prosperidade e começa a procurá-la ativamente. É como se você mudasse a configuração do seu GPS mental. Em vez de procurar caminhos para a escassez, para a falta, ele começa a procurar caminhos para a abundância, para a fartura, para a bênção. Mas aqui está o que você precisa entender. Essa reprogramação não acontece de uma vez. É um processo, um cultivo, um caminho de 21 dias. Por que 21 dias? Porque é o tempo que o cérebro precisa para formar novos padrões neurais. Menos que isso, e a programação antiga, os velhos hábitos, voltam a funcionar. A insegurança, a dúvida. Ricardo fez isso religiosamente por 21 dias. Toda manhã, ao acordar, ele repetia sua nova programação 50 vezes. Toda noite, antes de dormir, mais 50 vezes. Uma prática constante, uma repetição firme. E no 21º dia, algo extraordinário aconteceu. Ele acordou e pela primeira vez em anos, sua primeira reação não foi ansiedade sobre dinheiro. Foi gratidão. Uma profunda gratidão pela abundância que estava chegando. Ele ainda não havia visto a abundância, mas ele sentiu ela chegando. Uma certeza, uma fé inabalável. E 3 dias depois, o telefone tocou com a oferta de emprego. Coincidência? Absolutamente não. A mente reprogramada começou a atrair oportunidades que a mente antiga, a mente da escassez, rejeitava. Agora vamos para o 3º R, o mais poderoso de todos. 3º R, receber. Este é o momento que separa quem transforma a vida de quem apenas sonha em transformar. A ação, a decisão, a entrega, porque uma coisa é reprogramar a mente. Outra coisa é agir de acordo com a nova programação quando a oportunidade chegar. E aqui está onde 90% das pessoas falham. A oportunidade chega, a porta se abre, mas na última hora, elas recuam, porque a mente antiga sussurra. Isso é bom demais para ser verdade. A dúvida, o medo,
o receio. Ricardo quase cometeu esse erro. Quando a oferta de emprego chegou, seu primeiro impulso foi encontrar razões para recusar. O salário é alto demais. Deve ter alguma pegadinha. Eles vão descobrir que eu não sou qualificado. As vozes da insegurança. Mas então ele lembrou do protocolo e fez algo revolucionário. Em vez de analisar a oportunidade com a mente antiga, ele a analisou com a mente nova, com a mente da fé, com a mente da gratidão. E a mente nova disse: Pai, obrigado pela abundância que o Senhor preparou para mim. Ele disse sim, antes mesmo de entender completamente o que estava acontecendo. Um salto de fé. E aqui está a chave. Quando você opera na frequência de recepção, você não precisa entender tudo. Você só precisa confiar e receber, abrigar a bênção. Letícia fez a mesma coisa quando descobriu a herança. Sua primeira reação foi pensar: isso deve ser um erro. Eu nem conhecia esse parente. Mas em vez de investigar para encontrar razões para recusar, ela disse: Pai, obrigada por me surpreender com sua provisão. Recebendo a bênção com gratidão. Guilherme fez isso quando recebeu a oferta para escrever o livro. Eu não sou escritor. Foi seu primeiro pensamento. Mas ele mudou para: Pai, use-me da forma que o Senhor quiser, entregando-se à vontade divina. E em todos os casos, quando eles escolheram receber em vez de resistir, as bênçãos divinas se multiplicaram. Porque aqui está uma lei espiritual que poucos conhecem. Bênção recebida atrai mais bênção. É como se o universo estivesse constantemente testando sua capacidade de receber. E quando você passa no teste, ele aumenta o nível da bênção. Uma lei de crescimento espiritual. Ricardo descobriu isso quando, 2 meses depois do novo emprego, recebeu uma proposta para a sociedade em um negócio. Desta vez, ele nem hesitou. Disse sim imediatamente. Confiança plena. Letícia descobriu isso quando, depois da herança, começou a receber convites para palestras remuneradas sobre sua experiência de fé. Cada sim abria portas maiores. A multiplicação da bênção. Guilherme descobriu isso quando, depois do livro, começou a receber convites para congressos internacionais. Cada recepção amplificava sua influência. O crescimento exponencial. É como se eles tivessem entrado em uma espiral ascendente de abundância. Uma espiral de crescimento contínuo. Mas aqui está o que você precisa entender. Essa espiral não é automática. Ela é escolha. Uma decisão consciente. A cada nova oportunidade, você tem que escolher conscientemente operar na frequência de recepção, em vez de na frequência de resistência. A decisão de receber, e quanto mais você escolhe receber, mais fácil fica receber. É como exercitar um músculo. No começo, é difícil, mas com o tempo, se torna natural. A prática constante. Ricardo hoje recebe oportunidades extraordinárias semanalmente. E ele diz que a parte mais difícil não é conseguir as oportunidades. É lembrar de como era difícil antes. A transformação. Porque quando você opera na frequência correta por tempo suficiente, milagres se tornam normais. Abundância se torna esperada. Prosperidade se torna natural. A bênção se torna parte da vida. E então você entende algo profundo. Você não estava orando para um Deus que não queria te abençoar. Você estava orando com uma mente que não sabia como receber bênçãos. Não era a fonte, era a recepção. A mudança não foi em Deus. A mudança foi em você. E agora que você sabe disso, deixe-me te contar sobre o poder multiplicador dessa descoberta. Porque, quando você começa a operar nessa nova frequência, algo interessante acontece com as pessoas ao seu redor. Elas começam a perguntar: o que mudou em você? A inspiração, o exemplo. E quando você conta, algumas delas fazem a mesma descoberta. E então elas começam a prosperar também. A multiplicação da bênção. É como se você tivesse se tornado um transmissor de abundância.
Não apenas um receptor, um canal de bênçãos. Ricardo hoje tem um grupo de mais de 500 homens que aplicam o mesmo protocolo. 70% deles viram transformações significativas em menos de 6 meses. A prova da eficácia. Letícia criou um ministério para mulheres onde ensina o protocolo. Mais de 1.000 mulheres já passaram pelo programa. 80% reportam mudanças dramáticas na vida financeira e familiar. A expansão do ministério. Guilherme incorporou esses ensinamentos em seu ministério pastoral. Sua igreja se tornou conhecida nacionalmente como a Igreja da Prosperidade Consciente. Não porque pregam ganância, mas porque ensinam recepcionar a prosperidade como consequência. E aqui está o que é mais belo nisso tudo. Quanto mais pessoas aprendem a receber, mais abundância há para todos. Porque a abundância não é um recurso limitado que precisa ser disputado. A abundância é um recurso infinito que se multiplica quando é compartilhado. A bênção compartilhada. É como se Deus estivesse esperando por uma humanidade que soubesse receber, para poder derramar tudo o que Ele sempre quis dar. E talvez hoje seja o dia em que você se torna parte dessa humanidade receptiva. Mas deixe-me te avisar sobre algo que vai acontecer nos próximos dias. Sua mente antiga vai tentar te convencer de que tudo isso é fantasia. Ela vai trazer evidências de por que isso não pode funcionar para você especificamente. Você não é como Ricardo, Gabriela e Luiz. Sua situação é diferente. Isso funciona para outros, mas não para você. E aqui está o teste final da sua fé. Você vai acreditar na sua mente, programada para a carência, ou na promessa de Deus, programada para a abundância. Porque eu posso te garantir uma coisa. Se você aplicar o protocolo dos 3R exatamente como eu ensinei, por 21 dias consecutivos, sua vida vai mudar. Não porque eu tenho poder para mudar sua vida, mas porque você vai finalmente dar permissão para que Deus mude sua vida. E Ele está esperando essa permissão há muito tempo. Então agora eu quero que você faça algo comigo. Respire fundo. Sinta o ar entrando nos seus pulmões. E enquanto você expira, quero que você solte toda a programação antiga que tem te mantido preso. Solte a crença de que você não merece. Solte o medo de ser ganancioso. Solte a ideia de que pobreza é santidade. Solte a necessidade de sofrer para ser digno. Solte tudo isso agora. E no espaço que se abriu, quero que você coloque uma nova verdade. Você é filho amado de um pai que quer te abençoar mais do que você pode imaginar. Você tem permissão divina para viver em abundância. Você tem autorização celestial para ser próspero. Você tem o direito espiritual de viver a vida extraordinária que foi preparada para você desde antes do seu nascimento. E a partir deste momento, você vai operar nessa verdade. Não porque você merece mais que outros, mas porque você finalmente entendeu que merecer nunca foi a questão. A questão sempre foi receber. E agora você sabe como receber. Sabe qual é a parte mais incrível de tudo isso? Daqui a 1 ano, você vai estar contando sua própria história de transformação para alguém que está exatamente onde você estava hoje. Alguém que tem fé, mas se sente preso. Alguém que ora, mas os resultados não vêm. Alguém que ama a Deus, mas não entende por que a vida é tão difícil. E você vai poder dizer para essa pessoa exatamente o que eu estou dizendo para você agora. Existe um cadeado invisível no seu coração. Você não consegue vê-lo, mas ele está ali. E esse cadeado nunca esteve trancado por fora. A chave sempre esteve nas suas mãos. Você só precisava aprender a usá-la. E hoje você aprendeu. Bem-vindo à vida de abundância que sempre foi sua por direito. A jornada está apenas começando. E do outro lado dessa porta que você está prestes a abrir, existe uma versão de você que você mal consegue imaginar. Uma versão próspera, realizada, impactante, livre,
Essa versão está esperando por você. E ela sempre esteve. Agora é só abrir a porta e encontrá-la. A chave está na sua mão. Use-a.